to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria Santíssima. Bem, pessoal, este vídeo tem dois objetivos. Primeiro, que é o principal deles, eu vou discorrer um pouco sobre a questão do reconhecer e resistir. E vou, de certa forma, discordar desse termo, reconhecer e resistir, e vou mostrar por quê. Vou fazer uma fundamentação de o porquê eu não gosto desse termo, se referindo a esses modernistas que se opõem à verdadeira doutrina, e que por sua vez, por respeito humano ou por outra razão, sei lá qual for, se nega a aceitar a verdade, e que por isso muitos no meio católico chamam de reconhecer e resistir, ou seja, são aqueles, de um modo geral, que reconhecem Francisco e os outros papas pós-conciliares como papas legítimos, mas resistem aos seus ensinamentos, escolhem aquilo que vão obedecer ou não. E eu vou mostrar o porquê eu discordo desse termo, e eu o chamo particularmente de reconhecer e confundir, e não de reconhecer e resistir. E ao longo do vídeo vocês vão compreender por quê. E o segundo objetivo é para avisar para vocês que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, eu vou colocar a 7ª aula do curso de Apologética Católica. Queria colocar hoje, mas não deu tempo, por diversas razões, mas para o canal não ficar, digamos assim, sem vídeos durante muito tempo, eu resolvi fazer este vídeo aqui, atual. Mas com a graça de Deus eu vou conseguir, na quarta-feira, postar a próxima aula, que será a aula 7ª do curso de Apologética, e vou fazer o possível para ser mais regular. Tenho minhas razões de porquê eu não fico regularmente postando os vídeos do curso, que eu não vou aqui me estender. É isso, vamos lá então, por parte. Eu vou começar aqui mostrando esse vídeo aqui, desse canal chamado Ciência e Filosofia do Dr. Rômulo, que é um reconhecer e resistir, que eu chamo de reconhecer e confundir. Aqui nesse vídeo, ele está, digamos assim, se opondo o professor Felipe Aquino acerca da origem de Adão e Eva, que depois vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês o assistam. Eu penso que se aproveita aqui algumas coisas. E ele tenta aqui, aliás, ele refuta o Felipe Aquino quanto a essa questão de Adão e Eva, da questão histórica, isso e aquilo outro. Mas o objetivo do vídeo não é isso. É exatamente mostrar para vocês que esse Dr. Rômulo, nessa parte aqui específica, na parte que está entre 5 minutos e a partir de 40 segundos, ele fala, ele se desculpa ali para aqueles que estão assistindo, afirmando que ele não é sedevacantista e que Francisco é Papa, justamente nesses termos. Vocês o assistam aí, que eu não vou colocar aqui. E antes de adentrar propriamente nessa questão que eu quero mostrar, que é o seguinte, depois eu vou voltar aqui para o Dr. Rômulo. Vou mostrar aqui uma passagem das Escrituras, que é precisamente o Salmo 41, versículo 8, que essa versão aqui, essa edição, é do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Está aqui, como vocês podem ver, é o Salmo 41, está precisamente aqui,
cabeçalho aqui do Salmo. Salmo 41, que tem, né, as notas de rodapé, notas excelentes, mas eu vou ficar específico nessa parte aqui. Um abismo chama outro abismo, a voz das tuas cataratas. Preste atenção nesse termo aqui. Um abismo chama outro abismo. Essa frase, melhor dizendo. Por quê? Porque esse pessoal do reconhecer e resistir, ou do reconhecer e confundir, esses modernistas, eles são como um abismo chamando por outro abismo. Ou seja, o meio liberal, anticatólico, reconhecer e confundir, é isso aí, é um abismo que chama outro abismo. Esse salmo aqui é bem interessante, e se vocês o lerem e estudarem aí, olharem as notas de rodapé, vocês vão ver que tem relação aqui, não de forma direta, mas tem uma correlação com o que eu vou expor aqui. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Por quê? Voltando aqui para o vídeo do Dr. Rômulo. Ele fala que está fazendo esse vídeo por cobrança do Bruno, do Centro Dom Bosco, que eu acredito que seja esse aqui, Bruno Mendes, irmão do Álvaro Mendes. Ele fala no início lá do vídeo que recebeu o vídeo do Felipe Aquino para ele comentar dele aqui, do Bruno. Fazia um tempo que ele não fazia e resolveu fazer. E ele fala aqui que ele não é sedevacantista. Por que isso? Porque eles sabem que hoje aqueles que não têm respeito humano, que não ficam pulando de abismo para abismo e nem clamando outro abismo, são os sedevacantistas. Porque os sedevacantistas não têm medo de falar a verdade. Eles não têm respeito humano. Eles obedecem à santa doutrina, obedecem ao magistério da igreja. Eles não se opõem ao magistério da igreja. Deu para compreender? Ficou bem claro? Aí depois vocês assistam esse vídeo e eu queria mostrar isso. Que esse pessoal do reconhecer e confundir, eles são como um abismo chamando outro abismo. E que, na verdade, eles não resistem. Eles não resistem aos falsos ensinamentos, às heresias, assim também como não resistem às apostasias desses falsos papas. E vou mostrar por quê, com fundamentação até nas Sagradas Escrituras, inclusive por Pedro, primeiro Papa, que está aqui nessa segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9, precisamente. Que, repito, essa edição aqui é a edição digitalizada da tradução do Antônio Pereira de Figueiredo, que é a que eu mais gosto. Tem essa, né? E a do Padre Matos Soares. Eu prefiro essa devido a ter comentários. E por ter também digitalmente ser mais fácil. Bem, vamos lá então. São Pedro diz o seguinte, versículos 8 e 9, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem tragar. Resisti-lhes fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem a mesma tribulação. Agora vamos analisar aqui. Eu não estou aqui fazendo uma análise, uma pregação apostólica. Eu não tenho essa autoridade. Mas, de acordo com a tradição da igreja, que está bem claro aqui, que não precisa muito de conjecturas, o São Pedro está dizendo coisa simples, direta, como católico, né? Como todo católico, toda autoridade toda verdadeira autoridade católica de forma direta e de forma conclusiva, não deixando margens para erro. O sim é sim, o não é não. Ponto final. Repetindo aqui, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de nós, como o leão que ruge buscando a quem possa tragar.
Resistir-lhes fortes da fé, sabendo que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem a mesma tribulação. Olha só, São Pedro pede para nós resistirmos. Resistirmos a quem? A o nosso adversário. Quem é esse adversário? O diabo. Então, nós católicos, nós resistimos aos adversários, aqueles que se opõem ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu jamais, enquanto católico, posso resistir a um verdadeiro Papa. Por quê? Porque um verdadeiro Papa, ele não é adversário. Pelo contrário, ele é o chefe da igreja. Então, é falso aqueles que dizem que resistem aos ensinamentos do Papas. Por quê? Porque, de fato, eles não resistem. Porque, para eles, o Papa é verdadeiro. E quando eu falo Papa, esses Papas pós-conciliares, inclusive agora o atual Francisco. Se o Francisco é Papa, para eles, né, eles não podem resistir a eles. Por quê? Porque eles não é adversário, o Papa não é adversário. O nosso adversário, em última instância, é o diabo, não é o Papa. E São Pedro pede para a gente resistir fortes na fé. Que fé é essa? A fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma fé modernista, não é uma fé apóstata, não é uma fé herética. É a fé verdadeira, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Ficou bem claro? Aqueles que verdadeiramente resistem aos falsos ensinamentos, às heresias e apostasias desses falsos papas, são os sedevacantistas. Por quê? A gente vê atitudes diabólicas que corroboram com o diabo nessas apostasias. Porque vamos para a prova prática. Quando o Francisco, o falso Papa, afirmou que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma afirmação herética. E a gente sabe que o herege está fora da igreja. Ele é um apóstata. Ele é um aliado do diabo. Então, a gente, de fato, tem que resistir a ele. Mas resistir com o quê? Na fé. Que fé? A fé católica. Deu para entender? Porque nós não temos a mesma fé que os modernistas, que os apóstatas, que os hereges. Os sedevacantistas é que, de fato, são verdadeiramente aqueles que resistem. Porque nós não podemos resistir aos verdadeiros papas. Nós obedecemos. Nós somos leigos. Nós fazemos parte, sim, do corpo místico, sim. Mas nós não somos da autoridade eclesiástica. Nós somos leigos. Fazemos parte do corpo discente, não do corpo docente, digamos assim. Nós aprendemos, nós não ensinamos. E por aí vai. Agora eu vou também recorrer a... Deixa-me ver aqui. Poxa, eu acho que eu fechei uma parte aqui, mas eu acredito que está aqui. Está aqui, consegui ainda encontrar. A história eclesiástica do Dom Bosco. Vocês vão compreender por que eu vou estar utilizando essa obra aqui. Inclusive, o próprio Centro Dom Bosco publicou, tem uma edição dessa história eclesiástica, que parece que eles não leem, e se leem não obedecem, porque é próprio, né, do modernista, né? Eu peguei aqui essa edição, digamos assim, essa cópia digitalizada, que é uma transcrição de 2008, mas corresponde às edições impressas em livros. Peguei aqui do site Alexandria Católica, mas tem uma parte aqui que é a mesma que eu tenho em casa, que inclusive é a edição que eu tenho do Centro Dom Bosco. Tinha duas, mas eu doei uma e fiquei com essa do Centro Dom Bosco. Eu quero ler essa parte aqui para vocês do concílio, acerca dos concílios, que é dessa história eclesiástica. Ele diz o seguinte: os concílios são assembleias de bispos convocados para tratar das questões religiosas
e falar sobre as mesmas. Os concílios podem ser ecumênicos ou gerais, nacionais e provinciais. Concílio ecumênico é a reunião de todos ou de uma grande parte dos bispos da Igreja Católica, aos quais convoca e preside pessoalmente ou por delegação o mesmo sumo pontífice. O Concílio Geral decide, que é no caso aqui um Concílio Geral, é um dos exemplos na história, é esse falso concílio, Vaticano II. Continua, o Concílio Geral decide em última instância as controvérsias religiosas e ditas leis gerais para toda a Igreja. Porém, nem as sentenças, nem as leis dos concílios gerais têm força alguma antes de serem aprovadas pelo Papa, de modo que o Concílio Geral, legitimamente congregado, representa toda a Igreja Universal, e suas sentenças, presta atenção nisso aqui, e suas sentenças, quando trazem a aprovação do Papa, sendo infalíveis, deverão ser tidas como artigos de fé. Essa parte aqui que eu quero que vocês compreendam bem. Bem, se o pessoal do reconhecer e confundir, os modernistas, reconhecem essa falsa igreja aí como verdadeira, essa seita pós-conciliar como verdadeira, então eles têm que aceitar o Concílio Vaticano II como verdadeiro, sendo aprovado pelo Papa, sendo os seus decretos ali, seus documentos, infalíveis, e deverão ser tidas como artigos de fé, ou seja, dogmas. É dogmático, ou você acredita ou não, ou você aceita ou está fora da igreja. Deu para compreender? Então eles não podem, de maneira alguma, se eles tomarem esse falso Papa como Papa legítimo, essa seita conciliar como legítima, eles não podem, de maneira alguma, se oporem ao Concílio Vaticano II. Eles têm que aceitarem docilmente e obedecer, coisas que eles não fazem. Deu para compreender? Por isso que eu digo que eles não resistem. É falso. Eu penso que é equivocado esse termo reconhecer e resistir, porque eles não resistem. Porque para eles resistirem, eles têm que aceitar que esse concílio produziu documentos e frutos falsos, anticatólicos. E para isso, eles têm que abraçar a verdade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e dada continuidade pelos apóstolos, que por sua vez tem como, digamos assim, não vou dizer que é o termo substituto, mas aqueles que dão continuidade são os bispos. Deu para compreender? Esqueci aqui o termo correto. E eles não fazem isso. Porque, a partir desse falso concílio, pós-conciliar, temos aí um novo Código de Direito Canônico, uma nova missa, uma falsa missa, um falso catecismo, uma falsa doutrina. É como se fosse uma igreja, uma falsa igreja fundada ali, que de fato é. Utilizou-se das estruturas da igreja para fundar uma seita anticatólica. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, por isso que eu digo que aqueles que verdadeiramente resistem na fé católica são os sedvacantistas. Porém, nós não somos reconhecer e resistir. Por quê? Nós não podemos reconhecer alguém como Papa e resistir-lhes. Nós apenas resistimos na fé católica contra as heresias, apostasias e falsas doutrinas pós-conciliares desses falsos papas. Deu para compreender? Então, por isso que eu tomo como, para dizer assim no mínimo, equivocado esse termo reconhecer e resistir. Espero que tenha dado para compreender. Eu penso que deu para entender. Por isso que eu chamo esse pessoal de reconhecer e confundir. Porque eles reconhecem
esse falso papa como verdadeiro, mas ao invés de resistir, que eles não resistem, eles confundem. Confundem por quê? Porque aqueles que querem tirar a verdadeira conclusão, a conclusão católica que é a seguinte: um herege está fora da igreja. Se alguém está fora da igreja, ele não pode ser papa, não pode ser cabeça daquilo que ele não é corpo. Isso é claro, isso é lógico. Mas para eles não, eles partem do princípio que alguém que não é corpo, que não faz parte do corpo, pode ser chefe desse corpo. Isso é impossível, logicamente e teologicamente. Eles partem do princípio de que um herege, um apóstata pode ser papa. Isso é falso. E para defender as suas teses, suas posições, eles até mesmo fazem aquela artimanha dos comunistas, que é dar uma nova roupagem à história eclesiástica, à história dos papas. Afirmam que houve papas heréticos, que isso é falso. O próprio São Dom Bosco fala que isso é falso. Ficou bem claro, pessoal? Por isso que eu digo, quem resiste verdadeiramente são os sedevacantistas. Mas nós resistimos por quê? Porque nós não tomamos Francisco como Papa. Se nós tivéssemos tomado Francisco como Papa, a gente não poderia resistir. Porque a gente só resiste, como está aqui, ao diabo, nesse sentido, em última instância. Porque ele é o nosso adversário. O Papa não é nosso adversário, pelo contrário, ele é nosso amigo. Ele é o pai da cristandade. Ficou bem claro? Não é à toa que é chamado de Papa. Mas, pessoal, confundem tudo, por isso que eu digo, confundem a cabeça das pessoas, confundem os textos. Tem essas artimanhas aí próprias de comunistas. É por isso que eu digo que eles têm em comum isso, de falsificar a história, de dar uma nova versão, e por aí vai. E assim sucessivamente. Espero que tenha dado para compreender. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. E repito, por isso que eu utilizei o salmo ali, para vocês perceberem, que um abismo chama outro abismo. O Bruno, cuja foto é esta aqui dele, que é irmão do Álvaro Mendes, Bruno Mendes, que é um abismo modernista, um abismo dessa falsa igreja aí, defensor. Ele convocou outro abismo, que é esse aqui, Dr. Rômulo, que por sua vez está questionando outro abismo, que é professor Felipe Aquino, da Canção Nova e por aí vai. Olha só, por isso que eu falei para vocês aqui, deixei até esse texto aqui. Um abismo chama outro abismo. É assim, pessoal, infelizmente, mas essa é a realidade. Nós não podemos esconder disso aqui. Penso que vocês tenham dado para compreender. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Agradeço mesmo de coração. Lembrando que na próxima quarta-feira farei o possível para colocar a 7ª aula do curso de apologética. Estou muito constrangido por diversas razões. Constrangido mesmo por não ter colocado as aulas. Sobretudo para aqueles que contribuem aqui para o canal, contribuem de uma certa forma, mas quero que vocês compreendam que, de certa forma, não é irresponsabilidade minha, e vou fazer o possível, estou fazendo o possível. É isso, peço desculpas por isso, mas, se Deus quiser, na próxima quarta-feira eu colocarei essa aula. Agradeço a todos que assistiram, lembrando que a gente tem que tudo que for fazer para a glória de Deus e o bem das almas, e que nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus. É isso, pessoal. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.